Senhor, irmãos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui pela sua graça, misericórdia, bondade de Deus para transmitir uma palavra ao seu coração, também estar orando pela sua vida. Quero louvar a Deus pela oportunidade, por mais esta dádiva que nos dá de estar aqui transmitindo a sua poderosa palavra. Amém? Nesta manhã, Deus tem uma palavra ao nosso coração. O texto bíblico está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo do número 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 2. Diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Romanos capítulo 10, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Nesta manhã queremos falar aqui sobre zelo por Deus sem entendimento. Zelo por Deus sem entendimento. No texto em que lemos, nós estamos aqui diante de uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, a carta mais longa do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos. Uma carta que foi escrita da igreja de Corinto para Roma. Uma carta que foi escrita aproximadamente no ano 57 depois de Cristo. Uma poderosa carta inspirada por Deus que nós consideramos aqui como um tratado de salvação. Um tratado acerca da teologia, da soteriologia, conhecido como teologia da salvação. Esta carta foi lida, irmãos, por grandes homens de Deus e que se converteram através da leitura bíblica da carta de Paulo aos Romanos. Capítulo de número 1, versículo 17, a Bíblia vai nos dizer ali que o justo viverá pela fé. John Wesley leu essa carta, se converteu verdadeiramente lendo a carta de Paulo aos Romanos. Martinho Lutero também teve a sua mente aberta dentre toda a idolatria em que vivia, dentre todo o paganismo em que ele estava, lendo a carta de Paulo aos Romanos. E nesta manhã Deus colocou o meu coração no capítulo 10, versículo 2, trazer aqui uma palavra ao nosso coração. Romanos capítulo 10, versículo de número 2. Eu quero que você preste bem atenção no que está escrito nesse texto. O texto diz assim: eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O que é zelo? Zelo é cuidado. Zelo é dedicação. O que é zelo? Zelo é também um cuidado extremo, muitas vezes fanatismo. E é isso que os romanos tinham naquela época. Quando Paulo está escrevendo esta carta, ele está escrevendo à igreja de Roma. E Paulo está escrevendo aqui para uma grande porcentagem de judeus que habitavam em Roma. Então muitos judeus naquele período estavam criticando os gentios que aceitavam Jesus, os romanos que aceitavam a Cristo, e queriam obrigar os gentios a viver como judeus, a se circuncidar, a praticar as leis mosaicas, por exemplo, como a lei cerimonial, as cerimônias que aquele povo fazia. E isso não era o verdadeiro evangelho, porque o evangelho verdadeiro era sendo justificado pela fé, e não o evangelho justificado pelas obras, pelas práticas, pelas liturgias judaicas. Ao contrário, justificado pelo que Cristo fez. E Paulo então escreve esta carta mostrando e escrevendo, alertando que os judeus estavam com muito zelo, com muito cuidado, mas porém sem entendimento do verdadeiro evangelho. E nesta manhã Deus coloca ao nosso coração falar sobre isso. Quando é que nós temos zelo, porém sem entendimento? O ser humano ele tem muito zelo hoje, muitas vezes muito religioso. Hoje nós vemos muitas pessoas religiosas que têm um certo zelo pela sua religião, que têm cuidado com a sua religião, que têm dedicação à sua religião. Vão
e praticam todas as atitudes religiosas dentro da sua religião. Pessoas que têm a prática de estar sempre buscando a Deus, porém, nem sempre com entendimento. Quando é que nós temos zelo sem entendimento? Primeiramente, quando nós buscamos salvação, porém, não sabemos quem é o Salvador. Quantas religiões hoje buscam salvação? Nós percebemos, por exemplo, que Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, ele andou por muito tempo buscando a verdade. Quando a Bíblia diz para nós, lá em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outras religiões, homens amarram bombas no seu corpo, acreditando eles que vão encontrar a salvação se morrerem com aquelas bombas e até mesmo matar outras pessoas. Isso é zelo sem entendimento. Nós percebemos hoje que muitas pessoas sobem escadas de joelhos, buscando pagar uma penitência, muitas vezes com zelo, cuidado, porém sem entendimento algum. Porque nós não precisamos pagar nada por aquilo que Cristo já pagou por nós na cruz do Calvário. O preço verdadeiro já foi pago. Então hoje tem muitos buscando salvação, porém não buscando o Salvador. Por quê? Porque salvação só existe em Cristo Jesus. Cristo foi o único na Bíblia que nasceu de um ato miraculoso. Ou seja, Jesus não tinha pecado. Todos os demais personagens da Bíblia tinham pecados. Nasceram em pecado. Romanos capítulo 3, versículo número 23 diz que todos pecaram. Isaías capítulo 64, versículo número 6 também, a Bíblia vai falar para nós que as nossas justiças eram como trapos de imundícia. Nada daquilo que os homens poderiam fazer para Deus poderia trazer salvação. Porque não é aquilo que o homem faz para Deus que traz a salvação. Foi aquilo que Deus fez pelo homem que resultou em salvação. Foi aquilo que Deus fez através de Cristo na cruz do Calvário que resultou em salvação para mim e para você. Então muitos buscam hoje salvação, porém sem entendimento de quem é o Salvador. Mas eu quero apresentar para você nesta manhã, dentro da Bíblia, dentro daqui desses 31.173 versículos que tem a Bíblia Sagrada nos apresenta um único Salvador, e ele se chama Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, que venceu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele é o Salvador. Então não adianta buscar salvação na religião A, na religião B, na religião C, mas o único Salvador está em Cristo Jesus. O único que pode me salvar, o único que pode salvar você. Por isso hoje, muitas religiões buscam salvação, fazendo todos os tipos de práticas possíveis para tentar encontrar salvação. Mas a verdadeira salvação está só em Jesus Cristo. Hoje nós temos muitas religiões. Só, por exemplo, no Oriente Médio, e por que não falar também dentro do hinduísmo, existem ali mais de 33 mil tipos de religiões dentro daquele lugar. Muitas religiões. E quando eu falo de religião, a palavra religião vem da língua latina, que significa religare, ou seja, tentar encontrar com Deus, religar com Deus. E a única forma de ser verdadeiramente uma pessoa que vai religar com Deus é através de Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz que ele é o único mediador. Ele é a ponte entre Deus e o ser humano. É a única forma de encontrar a salvação. É através de Cristo Jesus. Então muitos têm zelo, porém sem entendimento. Quando é que nós temos zelo sem entendimento? Quando eu busco boas obras, quando eu pratico boas obras para tentar encontrar salvação. Por volta do século XIV, no ano de 1400 até o ano de 1517, nós vamos vendo ali que a religião, por exemplo, os homens pagavam indulgências para alcançar salvação. Os homens vendiam fazendas, eles vendiam suas casas, eles vendiam suas propriedades para conquistar um terreno no céu, para conquistar uma vaga no céu, talvez para livrar a sua alma do inferno.
E isso nós sabemos que o único meio é através de Jesus Cristo. E muitas pessoas estavam tendo muito zelo, sinceridade, mas porém uma sinceridade cega. É perigoso hoje a pessoa ter uma sinceridade, ter muita sinceridade no coração, mas porém de forma errada. E é isso que a Bíblia está falando para nós aqui, que muitos têm zelo, porém sem entendimento. Nós percebemos também que hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, é possível ter zelo, porém sem entendimento. Quando eu busco santidade, mas com legalismo. Como assim? As pessoas precisam viver sim em santidade, porque a Bíblia diz lá em Hebreus 12:14, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas nós não podemos confundir santidade com legalidade. Nós não podemos confundir santidade com legalismo. Não podemos confundir santidade com usos e costumes humanos. Hoje, há muitos lugares, até mesmo igrejas, que se a pessoa cortar a ponta do cabelo, lança-se fora da igreja, dizendo que aquela pessoa não tem mais salvação. Quando a pessoa pratica um determinado tipo de pecado, ao invés de tratar aquele pecado, ao invés de conversar, ao invés de ajudar aquela pessoa a estender a mão, muitos já apedrejam. Nota então, por exemplo, que os judeus, eles têm um zelo extremo, mas porém se alguém pecasse lá na lei mosaica, o que acontecia? Automaticamente era apedrejado, era morto, era extinto. Hoje, da mesma forma, nós precisamos ter a santidade, precisamos ter o zelo, mas temos que ter zelo com entendimento. Então não é cortar a ponta do cabelo que vai te tirar do céu. Não é o fato de você usar uma calça para trabalhar, ou até mesmo usar uma calça lá no teu ministério, na tua igreja. Quando eu digo isso de calça, eu falo de uma irmã. Não é isso que vai te tirar da presença de Deus. É claro que cada denominação tem os seus usos e costumes, mas usos e costumes não é doutrina. Quando eu falo de doutrina, do que é doutrina? Doutrina é santa, divina, universal e imutável. Divina porque ela vem de Deus. Universal porque o que é doutrina é no mundo inteiro. Quando é doutrina, ela não é humana, ela é divina, ela é universal e ela é imutável, ela nunca muda. O que era doutrina para Adão é doutrina até os dias de hoje. O que era doutrina para Abraão, ela se torna doutrina até os dias de hoje. E a doutrina bíblica é, por exemplo, o pecado. Mentira é uma doutrina, não pode mentir. Então, não pode mentir desde o Gênesis até o Apocalipse, isso é doutrina. Agora, usos e costumes são temporais, são regionais e são humanos. Porque o que é costume na África não é costume no Brasil. O que é costume na China não é costume no Japão. O que é costume lá no Japão talvez não é costume nos Estados Unidos. O que é costume lá nos Estados Unidos não é costume, por exemplo, na Argentina. Quando eu falo isso de costumes religiosos da igreja. Por quê? Porque a igreja da Coreia do Sul tem um costume, a igreja da África tem outro costume, a igreja americana tem outro costume, a igreja brasileira tem outros costumes. Na África, por exemplo, eles têm um costume para adorar. No Brasil, é outra forma de adorar. Tem igrejas que adoram com hinos da harpa, outras igrejas adoram com adoração e louvor. Algumas igrejas adoram em pé e batem palmas, outras igrejas adoram sentadas e simplesmente ouvindo. Então isso são usos e costumes que não são doutrinas. Doutrina é o ensino bíblico normativo da palavra de Deus. Então não podemos, através do nosso zelo exagerado, tentar adorar a Deus, tentar ter santidade sem entendimento. Nós precisamos ter um entendimento da palavra verdadeira. Não simplesmente ter um zelo cego. Então hoje, por causa de uma falsa santidade, muitos condenam o próximo, muitos condenam a igreja do irmão, muitos condenam a igreja da esquina. Por quê? Porque aqueles lá cortam o cabelo, aqueles lá usam saia, porque aqueles lá têm aquela prática, são usos e costumes. O importante é ter a verdadeira doutrina, que é o ensino bíblico, normativo de norma da palavra de Deus. Então o que não está na Bíblia é colocado muitas vezes pelo homem. No tempo de Jesus, os fariseus colocavam regras e práticas
humanas sobre as costas dos homens, que eles não podiam nem andar, ou seja, de tanta carga que aquelas pessoas tinham. Por isso Jesus vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados. Cansados do quê? De carregar fardos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é fardo. O meu fardo é manso, melhor dizendo. O meu jugo é suave. É isso que Jesus queria dizer. Então é isso que nós precisamos nos atentar. E hoje muitos têm zelo, têm dedicação, porém, zelo, fanatismo sem entendimento. Não adianta fanatismo sem o entendimento da palavra. Por isso, precisamos conhecer, precisamos buscar conhecimento de Deus, para verdadeiramente ter uma santidade verdadeira. Santidade, ela precisa também, irmãos, ser sincera. Santidade precisa ser verdadeira. Santidade precisa ser humilde. Porque quem é santo não é orgulhoso da sua santidade. Quem é santo não acusa o irmão dos seus pecados. Quem é santo verdadeiramente, ele é verdadeiro, ele não usa uma máscara de hipocrisia. Quem é santo verdadeiramente, ele é sincero. Isso é santidade verdadeira. Porém, santidade com entendimento e não sem entendimento. Quando que nós temos zelo sem entendimento? Quando eu coloco os dons espirituais acima da palavra de Deus, mais importantes que a palavra. Hoje tem muitas pessoas que têm um zelo extremo por Deus. Eles vão para o monte, eles vão no monte, e orar no monte é bênção. Orar no monte é bênção, mas também orar na casa também é bênção. Orar lá na igreja também é bênção. Então tem muita gente que tem um zelo extremo por Deus. Ele busca muito a Deus em oração. Ele quer os dons espirituais, ele quer o dom da cura, ele quer o dom da palavra, ele quer o dom da ciência, ele quer o dom de revelação. Porém, ele não dá atenção para a palavra de Deus. Ele não está nem aí para a escola bíblica, para estudo bíblico. Ele não quer nem saber dos cultos que tem palavra. Ele só quer procurar lugares onde tenha revelação, onde tenha manifestação de dons espirituais. E eu falo para você com toda a verdade e toda a sinceridade, que é muito bom você ser cheio do Espírito Santo. É muito bom você ouvir Deus falando com você através de um dom espiritual de profecia. Deus edificando a sua igreja, eu gosto disso e eu peço que Deus continue fazendo isso lá no meu ministério, na minha igreja. E eu louvo a Deus que Deus continue usando pessoas lá na tua igreja também. Mas acima de tudo, nós precisamos entender que a palavra de Deus está acima de qualquer dom espiritual. O que é mais importante para você? Quando Deus fala e usa uma pessoa dentro da igreja, ou quando Deus fala e usa a sua palavra? Se você é daquele que acredita mais na profecia bíblica de um irmão sendo usado por Deus para falar com você do que aquilo que a palavra de Deus está dizendo para você, você é uma pessoa que tem zelo, porém sem entendimento. Por quê? Porque a palavra de Deus está acima de qualquer profecia. Quantas profecias, por exemplo, nós ouvimos nos últimos dias? E o que vale para mim e para a tua vida? O que é mais importante? Qual é a maior profecia? A maior profecia é aquilo que está na palavra. Nós vemos que na pandemia levantou-se um homem e talvez ele tenha profetizado por emoção, talvez ele tinha até zelo, mas porém sem entendimento. Ele profetizou que haveria 3 dias de trevas, que ficaria 3 dias escuro no Brasil e muita gente ia morrer naquele dia. Lembra disso? Tá, não aconteceu. O que era isso? Zelo, religiosidade, fanatismo, porém sem entendimento. Por quê? Porque a Bíblia não deixou isso. A Bíblia não colocou uma profecia como essa. E nós sabemos que não aconteceria isso. Certo? O que a Bíblia diz para nós em Mateus capítulo 24, que haveriam sinais da volta de Cristo, guerras, rumores de guerras, fome, pestes, o amor esfriando, perseguição à igreja de Cristo. Enfim, tudo isso está escrito. Então tudo isso não precisa ninguém profetizar para você dizendo que vai ter uma perseguição. Por quê? Porque já está escrito. Não precisa ninguém profetizar para você dizendo que o amor vai esfriar. Por quê? Porque já está escrito. Não precisa alguém profetizar para você que vão ter guerras, rumores de guerras. Por quê? Porque já está escrito. Não precisa alguém dizer para você que vai haver pandemias daqui para frente também, que vai haver outras pandemias. Por quê? Porque já está escrito. A palavra de Deus é a maior profecia que tem. Não precisa alguém dizer para você, daqui a um tempo vai ter um governo mundial, daqui a um tempo vai chegar o anticristo. Não, porque a Bíblia Sagrada já diz para nós que tem um anticristo, que vai vir um anticristo. Certo?
Então a palavra de Deus, ela está acima de qualquer profecia, de qualquer dom espiritual. Qual é mais importante? Os dons espirituais? O dom de profecia, o dom da cura e assim por diante? Ou a palavra de Deus? É muito mais importante a palavra de Deus para a sua vida. Mas ouça o que eu estou falando. A Bíblia diz assim: não despreze as profecias. Não desprezes. Quando Deus falar com você através de uma profecia, escute, examine e guarde e retenha o bem, diz a Bíblia. Mas acima de tudo, valorize aquilo que a palavra está dizendo. O que a palavra promete, o que a palavra fala. Hoje tem muitas pessoas procurando apenas os cultos de... Desculpe usar essa palavra aqui, nem tem na Bíblia. Mas tem muita gente que diz assim: eu gosto do reteté, eu gosto do mistério, eu gosto apenas daqueles cultos fervorosos. Tem gente, irmãos, que ele prefere ouvir um pregador, por exemplo, que fale várias línguas estranhas e nem pregue aquilo que está escrito na Bíblia, do que ouvir a verdadeira palavra de Deus. Como eu disse para você, é muito bom você estar num culto tomado pela glória de Deus, e eu quero que isso aconteça sempre. Mas é muito bom você ouvir a palavra. É muito bom você ser edificado pela palavra. É muito bom você ser orientado pela palavra. É muito bom você ser liberto pela palavra. É muito bom você ser salvo pela palavra. Porque a palavra alimenta, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra transforma. A palavra de Deus é a suprema autoridade sobre a minha e sobre a tua vida. Como diz aqui o irmão Norton, ela é viva e eficaz. Sempre. Ela é mais atual do que qualquer jornal do dia. Ela é mais atual do que qualquer notícia, do que qualquer blog, do que qualquer notícia, do que qualquer coisa que possam colocar, irmãos. Ela é mais atual. Amém? Quando é que nós temos zelo sem entendimento? Quando eu uso da minha religião, da minha religiosidade para ferir outras pessoas em nome de Deus. Por exemplo, hoje tem pessoas que usam a sua religião para ferir pessoas. Quando dizem assim: porque eu sou evangélico, porque eu sou católico, eu sou budista, eu sou espírita. E através da religião dele, muitas vezes ele tenta ferir outras pessoas em nome de Deus. Lembra de Pedro lá no Getsemane? Quando vão prender Jesus, o que Pedro faz? Pedro pega, arranca da espada e corta a orelha de Malco. Ele está usando da espada, e Jesus disse assim para ele: aquele que usa da espada será ferido. Ele estava fazendo o que? Ele estava tentando defender Deus. Ele estava tentando usar o nome de Deus, ferindo pessoas. E isso é totalmente errado. Tem pessoas que tentam defender Deus, defender a sua religião, ferindo pessoas em nome de Deus. Até mesmo já mandando a pessoa para o inferno, sem conhecer o coração da pessoa. Julgando muitas vezes, sem entender verdadeiramente. E nós precisamos entender, igreja, que eu preciso ter zelo pela minha religião, eu preciso ter zelo pela igreja, eu preciso ter zelo pelo nome de Jesus, eu preciso ter zelo pelo Evangelho, mas eu preciso também ter entendimento. Eu não posso ter uma fé cega, uma fé que não tenha verdade da palavra de Deus naquilo que eu estou falando. E hoje nós percebemos isso. Há muitos tentando defender o Evangelho, defender os evangélicos, defender até mesmo a igreja de Cristo. Tem zelo pela igreja, tem cuidado pela igreja, tem cuidado pela sua religião, defendendo o nome de Deus, mas ferindo pessoas em nome de Deus, até mandando pessoas para o inferno, fazendo orações de macumbeiro e feiticeiro, querendo que aquela pessoa se esborrache, tomara que aquela pessoa se dê mal. Isso não é ser cristão. O verdadeiro cristão tem zelo, mas porém tem entendimento, tem sabedoria, tem o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Amém? Quando é que nós temos zelo sem entendimento? Quando eu digo que amo ao Deus da palavra, mas não amo a palavra de Deus. Tem muita gente que diz assim: eu amo a Deus, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Tem muita gente que diz assim: Deus é primeiro lugar na minha vida, Deus é o mais importante. Tá, diz que ama a Deus, mas não ama a palavra de Deus. Quando você diz que tem zelo por Deus, mas não tem compromisso com a sua palavra, é ter zelo sem entendimento. Porque se quem ama a Deus verdadeiramente,
Quem diz que ama a Deus, que coloca Deus em primeiro lugar, precisa amar a palavra dele, precisa ouvir a voz dele, precisa priorizar a palavra dele. Diz que ama a Deus, mas não gosta de ouvir a palavra. Diz que ama a Deus, mas não gosta de ler a palavra. Diz que ama a Deus, mas não gosta de estudar, examinar a Bíblia. E o verdadeiro entendimento é quando nós lemos a palavra de Deus. Por isso, o Salmo 139, o salmista vai dizer: como eu amo a tua lei. Então quem ama a Deus, ama a sua palavra. Quer ver uma pessoa que ama a Deus? É uma pessoa que não apenas diz que ama, mas se debruça sobre a palavra dele, para aprender mais sobre ele, para estar na presença dele. Isso é verdadeiramente amar a Deus. Então não adianta ter zelo pelo nome de Deus, falar do nome de Deus, carregar o nome de Deus, estampar o nome de Deus numa camiseta, estampar o nome de Deus no carro, colocar lá Jesus é poderoso, mas não tem compromisso com a palavra. É zelo sem entendimento. Religiosidade. Religiosidade sem entendimento é perigoso. É perigoso você querer defender apenas teu ministério, apenas tua denominação, e não tem entendimento da palavra. Quanta gente hoje, mas eu vivo isso, presencio isso. Tem pessoas que hoje nem a paz do Senhor me dão, só porque eu mudei de ministério. Tem pessoas que hoje me consideram talvez até como um rebelde, até como um excluído, simplesmente porque eu mudei de igreja. Eu era da igreja Assembleia de Deus, hoje eu sou do Ministério Avivamento Pleno. O que é isso? Pessoas que têm zelo pela sua denominação, diz que tem zelo por Deus, mas não tem entendimento nenhum da palavra. Não conhece verdadeiramente a palavra. Não sabe que o verdadeiro evangelho é o reino, não é denominação. Não é o fato de você estar 50 anos na tua denominação que vai te levar para o céu. É o compromisso que você tem com o Deus do reino. É o compromisso que você tem com o Deus da palavra. É o compromisso que você tem com a palavra do teu Deus também. Porque não basta ter compromisso com Deus, é preciso também ter compromisso com o Deus da palavra, com a palavra de Deus. Então isso é muito sério. Outra coisa, quando é que as pessoas têm zelo sem entendimento? Quando busca adorar a Deus, mas não da forma correta. Hoje muitos querem adorar a Deus. Tem muita gente que diz assim: nosso Deus é o mesmo. Sim, é o mesmo. Só a forma de adorar é diferente. Porque só tem uma forma de adorar que Deus pede. Só tem uma forma de adorar. Eu estou falando aqui adorar, não estou falando cantar. Cantar você pode cantar com instrumento, sem instrumento. Pode cantar com palma, pode cantar sem palma. Pode cantar com violão, pode cantar sem violão. Pode cantar afinado, pode cantar desafinado. Cantar. Mas cantar e adorar é outra coisa. Quando a Bíblia fala de adorar, a Bíblia diz assim que os verdadeiros adoradores, João 4:23, adorarão a Deus em espírito e em verdade. A mulher samaritana queria adorar, ela tinha zelo por Deus, ela queria adorar, ela estava preocupada com um lugar para adorar, ela estava preocupada com a forma para adorar. Mas Jesus vai falar: a hora é e a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o que é o adorar em verdade? É adorar conforme a palavra. É adorar conforme a Bíblia nos manda. Em espírito e em verdade. Isso é verdadeiramente adorar a Deus. Então não adianta dizer assim: eu vou adorar a Deus, porém sem entendimento. Agora pense comigo. Quantas religiões que querem adorar a Deus sem entendimento? Quantas pessoas que fazem sacrifícios para Deus sem entendimento, sobem escadas de joelho, pagam certas promessas, como eu disse, amarram bombas no corpo. Pessoas que levam e conduzem andores, imagens para lá e para cá, para lá, para cá, pagam promessas, viajam em certos lugares para pagar uma promessa. Meus irmãos, zelo, religiosidade, fanatismo sem entendimento. E quando eu falo de fanatismo, religiosidade, quando eu falo de zelo, isso está falando de todas as religiões. Paulo está escrevendo por uma igreja evangélica. Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. Paulo está escrevendo para pessoas que tinham aceitado a Cristo, que estavam tendo um zelo exacerbado, um zelo muito grande, porém sem entendimento.
Eu não sei se você está compreendendo essa palavra nessa manhã. Se você está compreendendo, bate o like aí, só para eu ter uma certeza daquilo que o Espírito Santo está ministrando aqui nesta manhã. Quando que é que eu tenho zelo? Glória a Deus, irmãos. Quando é que eu tenho zelo sem entendimento? Quando? Vejam bem agora o que eu vou dizer aqui. Quando é que eu tenho zelo sem entendimento? Quando também eu se dedico muito à palavra e pouco à oração. E quando eu se dedico muito à oração e pouco à palavra. Tem gente que ora demais, mas não tem compromisso nenhum com a palavra. Eu já presenciei isso. A pessoa vai no monte, a pessoa vai para culto de oração, a pessoa ora, profetiza, tá, mas não gosta de escola bíblica, não gosta de estudo, não gosta de ler a Bíblia. Porém tem aqueles que estudam demais, mas também não gostam de orar, não gostam de dobrar o joelho, não gostam de buscar a presença de Deus. O que dá entendimento para o crente, discernimento, é palavra aliada com a oração. Crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Quando você alia a graça e você alia a palavra, isso se torna algo fenomenal, estrondoso, maravilhoso. É o que produz vida na igreja. Oração e palavra. Palavra e oração. Se você crescer só na oração, você se torna menino espiritual. Se você se tornar, crescer só no conhecimento, você pode se tornar carnal. Porque você começa a julgar os outros. Você começa a se achar melhor que os outros. Você acha que tem mais sabedoria que os outros. Agora, quando você tem oração e você tem palavra, você tem humildade com conhecimento. Você tem poder com sabedoria. Você tem graça. Você tem entendimento. Você tem vida com Deus. Mas você tem entendimento de Deus. Você cresce espiritualmente, intelectualmente, na presença do Senhor. E eu concluo essa palavra nesta manhã dizendo para vocês, quando que eu corro perigo de ser uma pessoa zelosa, sem entendimento? Quando eu sou uma pessoa que estou mais apta a sentir do que pensar. Quando que eu corro perigo de ter mais zelo e não ter entendimento? Quando eu priorizo a sentir do que pensar. Tem muitas pessoas que vão para a igreja e ele só quer sentir. Como assim? Hoje eu não senti a presença de Deus. Eu não estou sentindo a presença de Deus, então eu não adoro. Eu não estou sentindo, então eu não levanto a mão. Eu não estou sentindo, então eu não abro a boca. Eu não estou sentindo, então eu não vou cantar. Eu não estou sentindo, então eu não vou orar. Irmão, você não vive por sentimentos. Nós vivemos pela palavra. Por isso que a Bíblia diz assim, Filipenses 2:8. Tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, nisto pensai. Crer é também pensar. Quando você crer, você pensa. Você aceita Jesus por emoção ou você aceita Jesus também porque você pensa? A Bíblia diz assim que Deus enviou seu Filho unigênito. Ou seja, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. O que é crer? Crer aqui, irmãos, não é só o ato de você aceitar a Cristo como Salvador, mas também você pensar naquilo que você está fazendo. Cristianismo não é uma religião cega. Cristianismo, evangelho, não é uma religião cega que você simplesmente entra sem ter entendimento. Você precisa entender a palavra de Deus, buscar entendimento de Deus. E isso se faz orando, e isso se faz lendo a palavra do Senhor. Amém? Agora preste atenção também aqui que eu falo para você. Por isso que a Bíblia diz assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Primeiro crer, depois ser batizado. O que é crer aqui? Crer é pensar. Por que nós evangélicos não batizamos criança? Porque criança não tem condição de pensar se ela quer ou se ela não quer. Se ela quer andar no caminho estreito ou se ela quer andar no caminho largo. Se ela quer aceitar Jesus ou que ela quer aceitar outra religião. Ela tem o livre-arbítrio. Então, ela precisa crescer, desenvolver a sua mentalidade, desenvolver o seu raciocínio para pensar, não, eu quero isso para a minha vida. A partir do momento que o Espírito Santo convença, é claro, é Ele que faz a obra. E aí você precisa
pensar. Então quando você vai para o culto, quando você vai para um culto, você não vai apenas para sentir, você vai também para pensar. Quando Deus está falando com você através da palavra, você precisa pensar naquilo que Deus está falando com você. Por isso Deus vai falar para Josué: medita nessa palavra de dia e de noite. O que é meditar? Meditar é pensar. Deus não está falando para Josué, viu? Quando você sentir a presença de Deus, você segue. Quando você sentir a presença de Deus, você realiza. Deus não fala isso para Josué. Deus fala: medita na palavra. Imagine eu se eu fosse guiado por aquilo que eu sinto, por sentir. Tem dias que você não sente, irmãos. Tem dias que você sente tristeza, tem dias que você sente desânimo, tem dia que você sente vontade de desistir, tem dia que você sente vontade de parar. Imagine se você fosse guiado pelo aquilo que você sente. Você ia viver cansado, você ia viver desanimado, você ia viver querendo parar, você ia viver querendo desistir. Mas graças a Deus que o crente não vive por aquilo que ele sente, ele vive por aquilo que ele crê. Por isso Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido. Por quê? Porque ele sabe. Entendimento, saber é entendimento, certo? Crer também é pensar. Então quando você chegar na igreja, não fica lá de boca fechada. Quando você for lá no teu ministério, na tua igreja, não fica lá simplesmente dizendo assim: eu não vou ficar aqui quietinho, eu não vou adorar, eu não vou fazer nada porque eu preciso sentir. A Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Não é depois que ele chega a você que você vai começar a adorar. Você adora com entendimento, adora em espírito e adora em verdade. Adora em espírito e adora em verdade, adora pela palavra. Não é adora pelo sentir. A Bíblia não está dizendo para nós que os verdadeiros adoradores adorarão por aquilo que eles sentem, e sim por aquilo que é o entendimento, a verdade. Amém? Que nós possamos ter aí um crescimento espiritual a partir desse dia. Que nós possamos ter zelo pelo Evangelho, zelo pela palavra, zelo pelo nosso ministério, zelo pela igreja, zelo pela Bíblia, zelo pela nossa vida espiritual, mas porém com entendimento. Não basta ter zelo, é preciso ter entendimento daquilo que crê, entendimento daquilo que acredita, entendimento daquilo que faz, entendimento daquilo que cultua, entendimento daquilo que professa. Glória a Deus. Então vamos crescer. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Não basta você pegar e sair por aí dizendo porque eu sou evangélico, porque a minha religião é assim, e você é assim e assim tal. Não, irmãos. Preciso ter entendimento, é preciso ter base na palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela sua palavra, eu louvo a Deus pela sua maravilhosa palavra. Guarde esse texto bíblico. Se você puder anotar, riscar, grifar esse texto bíblico, Romanos capítulo 10, versículo 2. Guarda esse texto para a tua vida. E perceba, irmãos, que muitos têm zelo sem entendimento. E não basta sinceridade, é preciso verdade. Eu poderia até denominar essa palavra, colocar um tema, colocar assim: buscando Deus com sinceridade, porém sem verdade. Ou muito zelo sem entendimento. E nós precisamos ter zelo para aquilo, cuidado, mas precisamos ter entendimento. Então, concluindo para você, irmãos, zelo sem entendimento é fanatismo, certo? Zelo sem entendimento é fanatismo. Mas você é uma pessoa que adora em espírito e verdade. Você quer salvação, mas o Salvador certo, Jesus. Você pratica e você busca a doutrina, não apenas usos e costumes, mas a verdadeira doutrina. Você também adora a Deus, ama a Deus, mas também ama a sua palavra. Você prioriza os dons, você tem zelo pelos dons e busca com zelo os melhores dons, mas acima de tudo, você também prioriza a palavra dele que está acima dos dons. A palavra é o mais importante. A palavra está acima de todas as coisas. O que mais vale para mim e para a tua vida é aquilo que a palavra dele diz. Irmãos, eu fico feliz de pregar a palavra.
Eu fico feliz e muitas vezes quando eu prego uma palavra como essa eu fico de consciência tranquila. Porque a alegria para mim é pregar até mesmo para a minha igreja, lá para o meu povo. E saber que se um dia eu partir desta terra, eu possa ver uma igreja, eu possa deixar uma igreja, eu possa deixar um legado, onde aqueles irmãos vão andar com entendimento, onde essas pessoas vão servir a Deus com entendimento, não serão enganados, não serão ludibriados, não serão levados por ventos de doutrina, mas estarão firmados na verdadeira palavra de Deus. Então eu louvo a Deus pela sua poderosa palavra. Você que chegou agora nessa live, você que está assistindo essa live e pegou ela pela metade, faça o favor, inicie ela no começo e assista novamente. E medita nesse versículo aqui. Começa a pensar nas religiões, começa a pensar nas práticas religiosas, que se tem zelo sem entendimento. Faça essa pergunta para você mesmo e deixe essa pergunta aqui na live. Coloque essa pergunta aqui, escreva ali: quando é que eu tenho zelo, porém sem entendimento? Faça essa pergunta. Eu tenho certeza que você vai aprender muito ainda. Não apenas com aquilo que eu ministrei nesta manhã, mas através dessa pergunta que eu fiz. Quando é que eu tenho zelo, porém sem entendimento? Você vai notar que você ainda vai desfrutar muito desse texto bíblico. Medita nela, pensa nela, e você vai ver aquilo que Deus vai ministrar ao teu coração neste dia. Amém? Vamos orar, igreja, vamos orar pelos nossos irmãos. Eu quero pedir desculpa que ontem eu não fiz a live, irmãos. O que aconteceu? Aconteceu que eu perdi a hora. Eu resolvi deitar mais um pouquinho. Sabe que aquele deitar mais um pouquinho, de repente quando eu vi já era tarde. E aí já foi. Então, eu peço desculpas aí para os irmãos, mas hoje estamos aí pela graça de Deus. Hoje eu levantei até cedo demais. Mas o importante é que a palavra de Deus foi pregada. Eu também quero orar pela sua vida e fazer um convite para você. Hoje nós temos culto de oração na nossa igreja. Isso aí, irmãos. Aqui, ó. Quando é que eu tenho zelo sem entendimento? Só colocar um ponto de interrogação lá para dizer que é uma pergunta, irmãos. Coloca um ponto de interrogação no final. Senão fica simplesmente uma afirmação, certo? E não é uma afirmação, é uma pergunta. Quando é que eu tenho zelo sem entendimento? Uma pergunta. E pensa nessa pergunta, em nome de Jesus. E vamos estar orando pela vida dos irmãos. Eu quero cumprimentar aqui a irmã Sueli Machado, a irmã Solange Repiso, que Deus abençoe, o irmão Norton, a irmã Cláudia Silva também lá com o irmão Adriano, o irmão Jair, a irmã Mauri, a Vitória, quem mais aqui está conosco aqui também. Deus abençoe, a irmã Helena, o irmão Jai, ela também, o Isaac, Deus abençoe vocês. A irmã Ana Ilka, o Adriano Borges, Deus abençoe, paz do Senhor. Minha tia Neurialba, Deus abençoe. A Carla Correia, pastor Reinaldo, a irmã Sueli Machado. São esses os irmãos que estão conosco nesta manhã. Que Deus abençoe a cada um. Irmão Alcione, Deus abençoe a Alcione. Irmã Anailka, mãe do irmão Norton. Isso aí. A irmã Ilka colocou ali por último. Quando é que eu tenho entendimento? Eu tenho zelo, né? Sem entendimento. Quando é que eu tenho zelo sem entendimento? Quando, irmãos? Quando eu firo pessoas em nome de Deus, como Pedro fez, usando o nome de Deus, usando a minha religião para ferir pessoas, magoar pessoas, aí é zelo sem entendimento. Quando eu adoro de qualquer jeito, quero fazer loucuras por Deus, sem estar pautado na palavra, zelo sem entendimento. Quando eu subo escadas, atravesso um campo de futebol, ando vários lugares de joelho, dizendo que eu estou agradando a Deus, sem entendimento. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Irmã Helena, Deus abençoe. Irmã Helena, irmão Wilson, Deus abençoe sempre a sua vida. Amém, irmã Helena? Graças a Deus. Meditem nessa palavra aí. Essa pergunta que está aí, ó. Essa pergunta, quando é que eu tenho zelo sem entendimento? Pensa nessa pergunta o dia inteiro. Começa a pensar. Pensa também assim nas outras religiões, como espiritismo, catolicismo, hinduísmo, enfim, todas as práticas religiosas.
Comece a pensar, irmãos, quando é que você tem zelo sem entendimento. Comece a pensar até mesmo dentro do evangelho, da igreja evangélica. Que quando é que a pessoa tem um zelo, tem um cuidado, tem uma religiosidade, porém sem entendimento. Certo? Quantas pessoas que estão fora da igreja hoje? Fora da igreja evangélica, eu digo. Por quê? Por causa de alguém que tinha extremo zelo, sem entendimento. Quantas pessoas que fazem um pacto, fazem uma promessa, fazem um voto com Deus, fazendo voto sem nenhum entendimento. Querem ser zelosos, mas porém sem entendimento. Então deixa você hoje meditar nessa palavra aí. Medita nela de dia e de noite. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Quem precisa de oração aí? Eu também preciso. Eu peço que você ore por mim. Irmãos, a oração tem poder. Ontem nós oramos a Deus ali pela irmã Jane. Deus já abençoou ela lá. Outras pessoas que nós estivemos orando, Deus já deu vitória também. Porque a oração tem poder, irmãos. Vamos falar com Deus? Querido Deus e Pai, Senhor, estamos na Tua presença nesta manhã. Eu quero te pedir, Senhor, perdão dos nossos pecados. Pecamos em palavras, em pensamentos. Pecamos a todo momento, Senhor. E eu te peço perdão pelas nossas falhas. Deus, eu lhe peço no nome de Jesus nesta manhã, que a sua graça, Pai, a graça do Senhor nunca falte na minha vida, na minha casa, na minha família, no nosso ministério, na nossa igreja, na vida dos nossos irmãos, na vida, Senhor Deus, daqueles que estão me ouvindo nesta manhã. Que a graça do Teu Espírito nunca falte. Que a Tua misericórdia esteja sempre conosco, Pai. Como diz lá no Salmo 23, verso 6. Tão certo que a bondade e a misericórdia do Senhor me sigam todos os dias. Senhor, que a Sua bondade esteja na nossa vida. Dá o pão nosso de cada dia. Livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Senhor, de toda obra maligna, toda obra contrária, toda maldição, toda palavra contrária sobre nós. Senhor, toda intenção maligna sobre a minha casa, sobre a família dos Teus filhos, sobre as nossas vidas, caia por terra em nome de Jesus. Coloca Teus anjos guardando, livrando, protegendo nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, eu sei que as nossas vidas, a Igreja de Cristo, está debaixo das Tuas mãos. Senhor, nós te pedimos a Tua bênção. Nós te pedimos, Deus, abençoe Teu povo. Livra-nos do mal. Guarda-nos, ó Senhor Deus, de todo perigo. Que hoje seja uma terça-feira abençoada. Senhor, nos ajuda neste dia. Que nós possamos estar ali hoje, Pai, no Ministério Avivamento Pleno também, orando junto com os Teus filhos, buscando o Teu poder, buscando a Tua graça. Senhor, que sem poder e sem a Tua graça nós não somos nada, Senhor. Então, no nome de Jesus, eu peço a Tua bênção para aqueles que vão ouvir esta palavra, essa live. Abençoa também a nação brasileira, o Brasil. Deus, age no Brasil. Cuida do Brasil, meu Pai, da melhor forma possível. Tenha misericórdia da nação brasileira. Tenha misericórdia daqueles que blasfemam no Teu nome. Perdoai eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdoai aqueles que blasfemam contra a Tua palavra. Perdoai, Senhor Deus, aqueles que se levantam contra o Teu nome, que se levantam contra a Tua igreja. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, porque não tem entendimento nenhum também. Deus, eu te peço no nome de Jesus, Pai, convence do pecado, do juízo, da justiça. Espírito Santo, eu sei que não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Teu Espírito. Então trabalhe em coração, trabalhe em vidas, trabalhe em famílias. Age, querido Espírito Santo. Senhor, eu sei que o mundo está sendo preparado para a chegada futuramente de um anticristo, de um falso governo, de um governo mundial. Senhor, mas a igreja está sendo preparada. A igreja está sendo preparada para subir. A igreja está sendo preparada para ser arrebatada. A igreja está se preparando para morar contigo na eternidade. Deus, eu lhe peço no nome de Jesus, nos dá discernimento. Livra-nos das distrações. Livra-nos, ó Senhor meu Deus, de cair nos laços do maligno. Cobre-nos, ó Deus Santo, com Teu sangue, com a Tua graça.
com a tua misericórdia. Abençoa nossos filhos, abençoa nossas famílias, abençoa nossos trabalhos, Pai. Abençoa nossas mãos. Dai-nos saúde. Eu peço saúde para o teu povo nesta manhã. Livramento para o teu povo nesta manhã. Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua graça, que a tua presença esteja com todos. Enche-nos da tua presença, da tua força, do teu entendimento. Pai, que possamos praticar esta palavra que foi falada nesta manhã. Que possamos ter zelo, cuidado. Que possamos, Pai, ser zelosos pelo Evangelho, mas com entendimento. Com entendimento, Pai. Não apenas zelo, mas zelo com entendimento. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Irmão Gessé Pereira, Deus abençoe, Gessé. Um abração. Que bom ver você passando por aí na live. Deus abençoe. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Irmãos, todos os dias, quem está chegando aí nessa live, quem está passando aí agora, todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui das 6h15 até aproximadamente 7 horas, trazendo uma palavra, uma pregação e também orando pela sua vida. Hoje a palavra de Deus foi lá em Romanos capítulo 10, versículo 2, que muitos têm zelo, porém sem entendimento. Eu peço que você guarde essa palavra ao teu coração. Amém? Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. E todos aí dizem amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Para os irmãos ali do Avivamento Pleno, até a noite, 20 horas, se Deus permitir.